sem perda de tempo, iremos dar continuidade à nossa série PHP Base, PHP do zero, ok? Na aula passada nós fizemos o download e a instalação do XAMPP, que é o nosso servidor HTTP, que vai ser responsável em rodar as páginas PHP aqui dos nossos testes do nosso curso, ok? Na aula passada nós vimos um pouquinho do básico aí do conteúdo que o XAMPP instalou em nosso computador. Lembra que nós instalamos ele no disco C do nosso computador, acabou ficando C, XAMPP, e nós temos a nossa pasta raiz, que é a pasta htdocs. Lembra que na pasta htdocs é a pasta que nós vamos colocar todo o conteúdo, código-fonte do nosso projeto, ok? Veja que eu tenho a minha pasta htdocs, e dentro ainda da pasta do XAMPP nós temos aqui o XAMPP Control, que é o painel, esse painel que você vê aqui. Veja que eu já dei aqui o Start no Apache, no MySQL. Na aula passada nós já vimos um pouquinho desse painel. Lembrando que eu já coloquei rodar aqui o MySQL também. Porém, nesta série de videoaulas de PHP Base, PHP 0, talvez nós não iremos ver nada de MySQL, ok? Essa aula é voltada simplesmente ao PHP, ao básico da linguagem, ok? Mas tudo bem, o MySQL já está rodando. Se porventura nós precisarmos, já temos ele instalado, ok? Apache rodando, meu servidor HTTP está funcionando. Se eu vier aqui no meu navegador e digitar localhost, veja que ele abre para mim esse texto index of, trazendo aqui algumas informações, como a versão do Apache, versão do PHP, dizendo que o meu server está rodando no localhost. Significa que o nosso servidor ele já está funcionando perfeitamente. Veja que se eu for até a pasta do meu htdocs, que é a pasta raiz do nosso servidor, e eu criar aqui dentro, por exemplo, um arquivo de texto chamado teste, e eu atualizar aqui o meu localhost, veja que já apareceu para mim um arquivo de teste, ok? Significa que nosso servidor já está funcionando. Se eu criar também uma pasta aqui, uma pasta qualquer chamada teste, significa que o meu servidor ele está rodando também, ok? Bom, como eu disse em aulas teóricas que se passaram, quando nós executamos o servidor PHP à primeira vista, ele procura por uma página index.php para iniciar o site ou a aplicação em questão, ok? Então vamos fazer o seguinte. Aqui no bloco de notas mesmo, nesse arquivo teste, eu vou abrir ele, vou salvar como, dentro da minha pasta XAMPP na htdocs mesmo, tendo cuidado aqui abaixo de mudar para todos os arquivos no bloco de notas e mudar a codificação para UTF-8, vou chamar esse arquivo de index.php. Vou salvar. Se eu atualizar agora o meu localhost, veja que ficou toda branca a tela, executou aquele arquivo para mim, porém eu não tenho nada dentro daquele arquivo. Se eu for até aquele arquivo agora, abrir o meu bloco de código PHP aqui, que nós já sabemos que inicia com sinal de menor que, interrogação, sigla PHP, e finaliza com interrogação, sinal de maior que. Se eu der aqui dentro, por exemplo, um eco, o meu clássico alô mundo, e salvar esse arquivo, rodar aqui a minha aplicação, atualizar, veja que já mostrou para mim na tela a informação alô mundo, ok? Bom, isso basicamente significa que nosso servidor já está interpretando as páginas PHP de forma bacana, de forma correta. Fizemos aqui um arquivinho index.php base de teste aqui no bloco de notas mesmo, porém nós não iremos utilizar o bloco de notas em nossos exemplos, ok? Na próxima aula então, nós voltamos e vamos fazer o download e a instalação de um editor para os nossos testes.